O meu contato para acompanhar a vida política, eu acredito que começou aos 9 anos de idade. A eleição naquele período era sempre dia 15 de novembro. E em 1972, eu com 9 anos, então a eleição foi no domingo, na segunda-feira tinha apuração. Só que o meu pai me enviou para a escola, meus pais. Eles não sabiam que a sala de aula que eu estudava seria a sala de apuração da eleição que havia acontecido no domingo. Muito bem. E não tinha aula. E na minha sala estudava uma prima minha. O que aconteceu? Nós fomos dispensados, a prima morava na cidade, foi para a casa dela e foi para o sítio nosso. Chegou lá, meu pai, mas não foi na escola hoje? Ela falou, não, hoje não tem escola. Aí eles ficaram preocupados, mas por que o Edson não voltou? Se não tem a sala dele, você estuda. Não, não tem. Adivinha o que eu fui fazer? Fui acompanhar a apuração, a contagem de votos, que o voto antigamente era na cédula, ainda votava no nome da pessoa. Dava muito valor ao nome sem ser o número, que é diferente de hoje. Então eu acompanhei muito de perto aquilo. Foi a primeira eleição que eu acompanhei. E como meu pai gostava de ouvir notícias, eu fui aprendendo também a gostar e sempre acreditei. E fui de lá para cá, nunca deixei de acompanhar a eleição, a vida política do país. Eu sei contar para vocês quem foram os prefeitos lá da minha cidade nessa época, como que acontecia a disputa, até que eu cheguei em Mogi Guaçu. Aqui em Mogi Guaçu, no ano de 83, 84, eu já comecei a participar, de ir a comício, de querer saber da vida dos candidatos de Mogi Guaçu, e fui sempre me inteirando do assunto, participando, ir em reuniões, sempre gostei, porque eu quero afirmar isso, que é através da política que a gente muda a vida da cidade, a vida do estado, a vida do país, quando se faz uma política séria. Em 96, eu tive um contato maior, no ano de 1996, houve uma eleição, eu acredito que foi para deputado, para prefeito, aí eu tive um intenso maior, acompanhei um candidato mais vezes. Chegou no ano de 2000, eu tive um irmão que foi candidato a vereador, 2000, 2004, 2008. Eu ajudei muito ele na campanha. Então, ele naquele período, ele foi efetivado como professor em Campinas e ele não tinha tempo de fazer a campanha dele. Eu que fiz. Então, eu que ia para a rua para organizar em reuniões e fui muito. Aí foi muito intenso, no ano 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. A primeira eleição que eu disputei foi em 2010. Chegou em 2008, meu irmão assumiu um cargo de diretor de uma escola e eu falei para ele que eu tinha o desejo de seguir na política. Fui a São Paulo, peguei um partido lá e fiquei como presidente do partido, montei uma diretoria aqui na cidade com algumas pessoas, mas eu não esperava que eu ia ser candidato a deputado. Ninguém falava nada para mim. Isso foi em 2010. E em 2010 eu tinha um pouco de aula na escola de Mogi Mirim. E o que aconteceu? Eu estava lá dia 30 de junho, tocou o telefone de São Paulo, você vai ser candidato a deputado estadual. Eu falei, imagina. Não, você tem que vir a São Paulo e você precisa licenciar. E fui para São Paulo, peguei o ônibus, fui a São Paulo, no diretório, eu era candidato. Período eleitoral, aquela época, começava em julho, em 2010. E não tinha material de campanha, não tinha nada. E naquele ano de 2010, tinha um prefeito, que a esposa era candidata, que tinha a máquina trabalhando, e tinha um ex-prefeito, que era candidato estadual também. Ele, os dois estadual, eu também. No meio dessa briga de tradição e dinheiro na cidade, eu recebi 1.400 votos como candidato a deputado. Foi para mim, foi uma outra vitória. Aí disputei em 2012 como vereador, foi a minha primeira eleição como vereador e fiquei primeiro suplente. Minha maior marca de votos foi agora em 2016, que eu tive 1.128 votos. Sou primeiro suplente de vereador aqui em Mogi Guaçu. Tenho 3 vereadores que eu sou suplente deles, eu sou primeiro suplente. Nunca assumi, mas eu nunca parei de fazer o trabalho, tá? Por quê?
que eu intensifiquei tanto assim na política, porque um trabalho social que eu comecei lá atrás.